Poco enchufo para Enrique engancha, le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y dice el centro, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¿de qué planeta viniste? Para dejar el caído tanto inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Boa noite, comunidade Pão com Ovo. Hoje, 25 de novembro de 2020, começamos, para vocês que estão nos acompanhando, a gente começa com uma pequena homenagem ao Diego Armando Maradona. Para quem conviveu nos anos 80 e 90, sabe muito bem o futebolista que foi e a pessoa humana com seus acertos e erros que ele também foi. Então, a nossa pequena homenagem, a gente também fez um editorial hoje da Pão com Ovo, homenageando o nosso querido Maradona, mas também hoje lembrando a todos que é o dia que morreu também Fidel Castro. Mas eu não vou falar mais, porque a gente também é um ano muito difícil para todo mundo, né? 2020 não está sendo fácil para ninguém. E eu sou o Preto, sou da Pão com Ovo. Vamos começar mais um episódio dessa saga que começou há um pouco tempo atrás. Já estamos na live 29. Hoje, mais uma vez, vocês que nos acompanham, aproveitem aí para a gente vai discutir um tema super mais que relevante. Aqui nós que moramos no sul do Brasil, Luiz Mendes, André Oda e Eric Belém, a gente semana passada, no Dia da Consciência Negra, a gente teve o nosso irmão Beto assassinado, como todo mundo sabe, e a Pão com Ovo também foi solidária e é solidária na causa antirracista. Então, nós estamos aqui hoje, na nossa live Culturas Negras, né? Pertencimento ético, racial, construção de identidades. E hoje, quem está estreando conosco é o nosso Pão com Ovo mais novo, o nosso querido André Oda, diretamente do Pará. É isso, André? O André, eu acho que está travado ali na tela. Ele não nos responde. Ele estava com problema de internet, né? Mas vamos lá. Vou tocar a bola aqui, vou começar com o Luiz Mendes. Luiz Mendes é nosso amigo, né, Luiz? Da comunidade Pão com Ovo. Já faz tempo que ele participa conosco. Luiz, e aí, essas pautas que a gente fala aí da Semana da Consciência Negra e esses nossos desafios que a gente tem aí para a construção de uma cultura negra mais ativa. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Eric. Boa noite, Preto. Boa noite, André. Não, sim, é uma discussão. Aliás, ela é relevante não só hoje, né? Ela sempre foi relevante, né? Ela sempre foi relevante. O que diferencia agora, né, é que agora o racismo ele está escancarado, né? As pessoas não escondem mais que é racista, né? Em todas as suas formas. Né, desde a forma de uma injúria até pela violência física, causando a morte. Então, eu entendo isso. Né, ela se tornou mais que relevante, desde a travessia do Atlântico até os dias atuais. Né, eu penso isso.
Com certeza, Luiz. Agora voltou ele aí. E aí, André, fala conosco aí. Aproveitar que a tua Olá, internet gente. está boa. Boa noite, minha internet está vacilando aqui comigo. Eu espero que a minha pergunta ela saia inteira até o final, eu espero, né? E eu queria começar agradecendo a toda a equipe Pão com Ovo. Obrigado por deixarem colaborar, que é tão importante, é tão bonito, tal, essa comunicação. Teu áudio está caindo. De novo. Vai, continua aí. Vai indo que deu aí. Deu uma quebradinha, mas segue o baile. Agora tu caiu de vez, né? Mas vamos seguir aqui a nossa baila. O Eric é militante do movimento negro aí do Pará, é isso, né, Eric? Então a gente fez esse contato aí para estar pegando todo o Brasil para ver e entender como isso acontece desde o sul até o norte do país. Eric, fala conosco aí, como é que está aí essa luta? Bem, inicialmente, boa noite, né? Gostaria de agradecer, estou estreando aqui com o pessoal do Pão com Ovo, é uma imensa satisfação, eu agradeço pelo convite, e eu faço parte de um coletivo chamado Coletivo Consciência Negra em Movimento, um coletivo que foi criado em 2011, a partir de várias lutas que nós estávamos travando inicialmente na Universidade Federal do Pará, naquela oportunidade, e depois nós vendo que a universidade ela não conseguia dar conta das demandas do movimento negro, nós criamos o coletivo Consciência Negra em Movimento e começamos a desenvolver atividades externas ao muro da universidade, né, por compreendermos a necessidade de promovermos essa discussão em vários âmbitos aqui do município de Marabá, que é a localidade ao qual eu atuo, mais precisamente. Show de bola. O Oda caiu de novo. A internet realmente não tá difícil, né, meu? Mas, enfim, o Luiz, a gente da Pão com Ovo já te conhece aqui na comunidade, Luiz. Teus textos sempre estão circulando, tu é bem ativo. Queria te fazer uma pergunta e uma provocação também para o Eric depois. Como que a literatura chega nas periferias? Como ela chega para nós aí da comunidade negra? Qual é a importância de nós termos cada vez mais negros escrevendo? E como tu escreve muito bem, eu acho que essa troca é interessante a gente estar sabendo. Antes de te passar a bola, Luiz, o Eric voltou. Perdão, Eric. O Oda voltou. Tenta falar aí com nós, Oda. Oda. O Oda, olha, eu vou tirar ele aqui e vou passar para ti, Luiz. Bom, a literatura, né? A literatura que eu faço, né? Antes de mais nada, né? Eu queria lhe dizer o seguinte: quando eu pensei esse livro, né? Ele chama até Conversa de Encruzilhada, né? E o que é esse livro, A Conversa de Encruzilhada? São textos, né? Uma série que eu elaborei, né? De conversas, né? Encruzilhada. E por que encruzilhada? Porque eu imagino que não importa a religião que as pessoas confessem aqui no Brasil, não importa se o camarada ele é cristão, ele é católico, ele é evangélico, ele é budista, mas quando se fala em encruzilhada aqui no Brasil,
já cria no imaginário da pessoa aquela ideia, né, de Exu, né, numa encruzilhada. E qual que foi a ideia do livro? É promover o diálogo entre Exu e outras entidades do universo de outras religiões. Por exemplo, um bate-papo de Exu com Jeová, com Tupã, com Buda, enfim, com uma série de entidades. Por que eu falo isso? É quando nós, trabalhadores ou trabalhadoras, vamos para uma fábrica, né, a gente, não importa qual que é a religião que o camarada confesse, mas dentro da fábrica estamos juntos para criar o capital. Não importa qual que é a religião. Então, eu imagino o seguinte, se nós, numa fábrica, produzimos junto para o capital, e por que fora da fábrica há esse distanciamento por conta de preconceito, por conta de uma religião? E o livro Conversa de Encruzilhada, ele surgiu justamente para isso, para você buscar o diálogo. Ora, por que Exu não pode discutir com Cristo a situação política do Brasil? Por que Exu não pode discutir com Jeová, ou com a Virgem Maria, ou com Santa Luzia, ou com Buda, ou com Tupã, a situação dos povos da floresta? Né? Então, esse livro, ele tenta buscar o diálogo em contratempo, né? Que a gente está chegando num momento aqui no Brasil, né, que já está difícil você dialogar mais. Haja visto os crimes que estão ocorrendo, né, como, por exemplo, aquele assassinato que teve lá aí no Sul, no Carrefour, e tantos outros assassinatos, né, por conta da cor da pele, né, por conta de ser mulher, que acontece ao longo da história. Então, foi essa a ideia do livro. Né? E esse livro, né, esses contos, né, esses textos que eu faço, essas crônicas, né, ao mesmo tempo, ele é musicado. Tem uma banda que pegou os textos, musicou, para justamente isso, levar essa literatura para a periferia, porque a gente entende, né, que às vezes a música, né, a juventude, ela consegue assimilar mais, né, um livro, um texto, através da música. E em vista disso, a gente, é claro que a pandemia, né, com essa pandemia, muitos projetos foram cancelados, mas qual que é a ideia? É pegar esse livro e, através da música, discutir essas coisas, né, nas periferias. Até porque, né, que quando eu falo de uma conversa de encruzilhada entre Exu e, vamos supor, Jeová, mas ali você está discutindo o capitalismo, você está discutindo Marx, você está discutindo Adam Smith, enfim, é uma série de indagações, né, que eu tento levar, né, para as pessoas. Ou seja, entre um diálogo de Cristo e Exu, dentro desse diálogo há todo um contexto político, né, do capitalismo, né, que é discutido ali, dentro desse livro, dentro desse diálogo. A construção do diálogo, ele se dá através disso, é você discutir ao mesmo tempo política. E eu uso personagens das religiões de matriz africana. É isso que eu faço. Essa é a ideia do livro. É a gente tentar buscar o diálogo. Eu não sei se eu me fiz entender. É essa a ideia. Olha, Luiz, eu estava vendo aqui os comentários da Aline Rodrigues, da Regina Abraão, do Igor. É uma temática que a gente, olha, até me interessei, curti, porque essa relação aí que tu faz entre as entidades e a questão do capitalismo, enfim, é uma coisa para se pensar. Mas aqui vamos passar para ele, nosso estreante hoje, grande Oda, vai lá, aproveita antes que caia a internet de novo, né? Antes que caia mesmo, minha internet aqui ela tá meio sofrível,
e eu vou tentar aqui já lançar uma questão já para todo mundo. Mas antes de lançar a questão, eu queria mandar um salve, sim, queria mandar um alô para a equipe Pão com Ovo. Obrigado pelo convite, obrigado por me permitirem colaborar com a equipe. Eu estou muito honrado de estar aqui. Eu acho que é um trabalho super importante essa comunicação entre os ativistas e militantes é fundamental. Eu queria mandar um abraço para os monitores do Laboratório de Pesquisa e Extensão em Ciências Sociais da Unifespa, onde eu sou professor. Eu queria também deixar aqui um lamento pela morte do nosso querido Maradona, companheiro Maradona, camarada Maradona, e que fique bem, se existe alguma coisa depois desta vida. Eu queria mandar um abraço também para todos os antifascistas do país inteiro, sejam jovens ou velhos. Eu queria mandar um grande abraço a todos. Um abraço para todo mundo na quebrada, abraço para quem está na roça, abraço para quem está no quilombo, abraço quem está numa terra indígena, toda a periferia antifascista. Eu queria mandar um abraço para as torcidas organizadas antifascistas. Eu queria mandar um abraço para Santos FC antifascista, Botafogo antifascista, a Gaviões da Fiel, linda Gaviões da Fiel, quase virei corintiano depois da manifestação deles lá em maio, junho, mas foi por pouco, não virei. A gente começa nesse programa com essa tragédia mesmo, né? E é uma tragédia cotidiana, é uma tragédia de todos os dias, que foi a morte do João Alberto Freitas pelos funcionários do Carrefour, pela empresa de segurança contratada pelo Carrefour, e que ele foi espancado até a morte, sim. E a gente, o recado que a Regina deu é verdade, assim, não é só, sim, foram muitos casos antes deste, né? A gente teve Amarildo, a gente teve Glauber Braga, sim, a gente teve o massacre na Candelária, a gente teve Carandiru, lá em 1992, todo mundo era novinho ainda. A gente teve o massacre de Pinheirinho ainda, que foi em 2011, se não me engano. Então assim, esses são os casos que viraram fenômenos midiáticos, mas a gente sabe que esse é o cotidiano de quem está na quebrada, de quem está na roça, quem está no quilombo, quem está na aldeia, seja lá onde for. Isso faz parte do que a gente chama de racismo estrutural. E seguindo, na sequência do assassinato do João Alberto Freitas, a gente teve protestos no país inteiro. A gente teve protestos em Porto Alegre, onde já aconteceu esse assassinato. A gente teve protestos em São Paulo, em Belo Horizonte, no interior e no litoral de São Paulo. A gente teve protestos em Recife, em Manaus, Salvador, e todos os protestos têm assim, muita claridade, há muita claridade nesses protestos, especialmente nesse questionamento ativo dessa violência que é policial, dessa violência que vai né, na espinha dorsal do Brasil, que vai no grande nervo brasileiro, que é essa violência cotidiana, que é esse controle social e político das periferias, das quebradas e tudo. O que a gente teve no Dia da Consciência Negra, no dia 20, a gente teve, assim, foi um momento assim, importante da nossa história. A gente está no meio de um momento histórico, que é importante que a gente tenha plena consciência de que a gente teve, no dia 20, no Dia da Consciência Negra, as primeiras manifestações veementes, primeiras manifestações mais fortes, que foram especificamente antirracistas. Esses protestos que aconteceram
no Dia da Consciência Negra. E a gente pode dizer que esse Dia da Consciência Negra é um dia em que houve realmente uma expansão da consciência negra, em que todo mundo se comoveu, o país inteiro se comoveu com essa injustiça, com essa maluquice, assim, deste assassinato. E então eu acho que é importante ressaltar isso, assim, é importante ressaltar que essas ações antirracistas e essas ações antifascistas, sim, a gente tem aqui um grande momento de reorganização, na verdade, reorganização das lutas populares, né, na verdade. E que a gente tem que pensar, assim, um pouco dentro do questionamento que o movimento negro já trazia, né? Porque o questionamento que o movimento negro sempre trouxe, assim, são as teses do movimento negro brasileiro, e que basicamente vão fazer a crítica, assim, a gente vai fazer a crítica da assim chamada democracia racial, naquela leitura do Gilberto Freire, assim, na ideia de que haveria uma harmonia entre as raças, etc., etc., e a questão, né, da perspectiva dos movimentos negros no Brasil, ela sempre foi a questão sempre foi a formação do sujeito político, a formação do sujeito político negro, a formação do sujeito político antirracista. Sim? Talvez a gente poderia até fazer uma distinção conceitual, né, entre a identidade negra e a militância antirracista, mas não é difícil separar essas coisas, e a gente não vai de modo algum separar. E a questão, sim, nesse aumento da consciência negra é que a gente tem a formação de um novo ator político, a gente tem a formação de um novo sujeito político, a gente tem a formação enfim, da população mesma, assim, da população mesma que está aparecendo, sim, que está aparecendo e que agora se manifesta abertamente, sim, contra todas as violações de direitos humanos que ocorrem no cotidiano, que ocorrem no dia a dia, e os protestos do dia 20, eles vão, como eu falei, eles vão na espinha dorsal desse Brasil, certo? Porque a gente tá sob um governo, a gente está sob um governo que é basicamente a negação de todo o Brasil. A negação do Brasil, é um anti-Brasil que está ali em Brasília nesse momento. O Bolsonaro, ele é a acumulação de anos e anos de discursos de defesa de violações de direitos humanos, sim, de bandido bom é bandido morto, de todo esse papo, sim, de que se está com pena leva para casa, etc. Toda essa lógica, o Bolsonaro, de algum modo, ele é a culminância disso. E esses supostos patriotas com camisa da CBF, camisa amarelinha e tudo, eu não sei que pátria que eles estão falando. Qual é a pátria que eles estão dizendo? Sim? Porque, na verdade, é a antipátria, é o anti-Brasil que está ali. É a pura negação do Brasil. Quando eles vão, sim, montar suas peças, onde eles vão pegar as referências deles? Eles vão pegar nos filmes da Marvel, sim, vão colocar lá Joyce Hasselman, Bolsonaro, etc., no corpo do Hulk, no corpo do Thor, e sei lá o que, assim, é uma falta de Brasil tão grande nesse suposto patriotismo, sim, das camisetas amarelas, é uma enorme falta de Brasil mesmo que a gente está experimentando nesse momento, assim, no momento que é de alienação do patrimônio nacional, que é alienação das riquezas e da desvalorização da população, do povo brasileiro realmente, propriamente dito. Esse patriotismo, ele é um patriotismo sem pátria, né? Ou então uma pátria azul, vermelha e branca, né? Com estrelinhas na bandeira. A gente tem, então, assim, o que a gente tem nesse momento é um governo que é contra os direitos humanos, sim? É um governo contra os direitos, que é a pura negação
que é a pura negação dos direitos humanos mais básicos, sim? E então eu acho que essa aparição, assim, desculpa, eu sou mediador, mas eu sou professor, né? Então eu acabo falando muito. Mas esse questionamento, assim, essa crítica e essas manifestações antirracistas, elas expõem em carne viva as contradições da sociedade brasileira. E eu acho, sim, muito assim, muito pragmaticamente, assim, e eu pergunto para os dois convidados, tanto para o Eric quanto para o Luiz, sim, o que vocês imaginam que seria interessante no sentido de um salto de organização da militância antirracista? O que seria importante nisso? Porque esses protestos, quando acontecem, sim, em Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, eu acho que seria mais importante todo mundo trocar ideia, trocar contato, sim, conseguir comunicações mais ou menos seguras para, enfim, discutir teses, ideias, ações, seja lá o que for. E eu acho que o mais fundamental, a coisa mais importante agora desse momento, na minha perspectiva, ela é esse salto de organização. É um salto de organização das lutas antirracistas no Brasil. E como que vocês veem isso? Sim? Como que vocês percebem, o que vocês colocariam como sugestão para a gente dar esse salto de organização que é tão necessário para todas as lutas populares e pela defesa da democracia e da verdadeira pátria brasileira, sim? Do verdadeiro Brasil, do verdadeiro povo brasileiro. Muito bem, André. Muito bem. Bacana. Eu vou tocar essa pergunta que tu fez aqui, agradecendo a todos que estão nos acompanhando aqui na comunidade Pão com Ovo. Aproveitem e já compartilhem, né? Nós estamos hoje já sendo retransmitidos pelo Vermelho, pela Guisa da Conclusão, pelo Bloco da Diversidade, enfim, todas as entidades que nos sempre estão dando apoio em todos os momentos. Também a Rádio Com, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, que dá uma divulgação enorme para Pão com Ovo. Eric, o que tu acha disso que o Oda falou aí, dessa organização? Como é que está aí nessa questão aí no norte do Brasil? Então, primeiro destacar que é bastante importante isso que o Oda falou. Primeiramente, eu acho assim que uma das principais metodologias para se combater o racismo é desconstruir os pilares que o sustentam. Aqui, particularmente na região norte, o que a gente tem procurado desenvolver é muito isso. Desconstruir as verdades que são apresentadas, que sustentam essas relações raciais. Porque o que se percebe muito, principalmente no contexto da escola, como o Yoda falou que ele é professor, e o que a gente se depara é com um histórico que é colocado, uma história que não representa as lutas e as várias batalhas promovidas pela população negra. E eu fico muito feliz quando o Luiz ele coloca no livro que ele já produziu, porque parte dessa desconstrução está justamente nisso. Esses negros, esses sujeitos começarem a se tornar protagonistas de sua própria história. Eu me recordo bem, num período, e aí trazendo para a minha infância, trazendo para a minha adolescência, onde eu tinha que celebrar o 13 de maio, onde eu tinha que estar cultuando essas várias referências brancas, enquanto negro, enquanto um ser passivo e capaz de fazer as suas transformações, de conflituar e de se rebelar contra a realidade que lhe foi imposta. Então, uma das principais revoluções que foram promovidas com a população preta, que eu acredito foi justamente isso. Primeiro, desconstruir esse sujeito negativo que colocava enquanto um ser incapaz de fazer suas transformações, de revolucionar sua situação, e começar a trazer uma identidade negra, um reconhecimento de que o negro é belo, um reconhecimento de que o negro foi sujeito de transformação e de que ele não aceitou uma condição de escravidão que lhe foi imposta de uma forma passiva, que ocorreram confrontos a isso e que ocorreram resistências e lutas e que isso se deu justamente de uma forma bastante intensa, né?
várias estratégias de confronto a essa realidade. E essas estratégias que são reproduzidas até nos dias atuais. Mas que, infelizmente, no momento histórico, você não tinha acesso a meios de comunicação que apresentassem essas lutas. Você tinha uma mídia que manipulava, livros de história que manipulavam toda essa realidade do povo negro, inclusive negando uma reflexão acerca dessa realidade, e posteriormente, que já é uma realidade atual, do negro ele ter uma possibilidade, finalmente, dele mesmo ser protagonista de sua história. Hoje nós nos deparamos com recursos tecnológicos que nos permitem estar não só trazendo nossa própria visão na nossa relação histórica, como também esses recursos tecnológicos estão promovendo de que a gente consiga estar promovendo denúncias acerca de ações que são cometidas. Eu acredito que o Carrefour é um grande exemplo disso, né? Foram mais de 5 minutos de espancamento, uma naturalização generalizada que se deu às pessoas que se encontravam ali presentes, mas o impacto isso ocasionou a nível nacional. Então, várias revoltas que eram promovidas pela população negra, que anteriormente eram invisibilizadas, agora não. Agora a gente não só tem a possibilidade de estar apresentando, como a gente também tem a possibilidade de estar se organizando a nível nacional, a nível mundial também, com o movimento Black Lives Matter, que demonstra toda essa relação que não ocorre só no plano local, né? De que isso é uma luta que se estende a toda a sociedade e a todo o planeta. Muito bem, muito bem. E aí em São Paulo, Luiz, como é que está essa questão de organização que o Oda levantou? Como é que se organiza essa periferia? Bom, antes de eu entrar nesse detalhe, né, só pegando um gancho daquilo que o Oda disse, né, eu acho que para a gente entender esse governo, um pouco desse governo que temos hoje, eu acho que a gente tem que voltar um pouco, né? Por exemplo, você pega a década de 70. A década de 70, né, no regime militar, a Escola Superior de Guerra, né, ela foi treinada pela CIA. Né? Na época, se eu não me engano, quem era o diretor da CIA era acho que é R. Kissinger. O cara que o Fernando Henrique Cardoso queria homenagear aqui na época que ele era presidente. E qual que era a estratégia da Escola Superior de Guerra? A Escola Superior de Guerra, naquele período, ela imaginava que no ano 2000, o contingente de, entre aspas, bandidos, seria superior às Forças Armadas, né, que tinha na época, né? Então, e qual que era a estratégia disso aí, né, para estar se combatendo esse aumento de criminosos? Era a eliminação física, através do Esquadrão da Morte, né, que foi muito atuante nesse período, né, e paralelo a isso aí, né, a laqueadura de mulheres pretas, né. Se você pegar no período, na época, os maiores estados que tinha a laqueadura de mulheres pretas era justamente aqueles estados onde tinha a maioria de mulheres negras, por exemplo, Bahia, Maranhão, enfim, esses estados. Ou seja, qual que era a estratégia? É você eliminar fisicamente os que estão vivos e evitar que nasçam mais, né? Então, para a gente entender o que está... E sem contar que a maioria dessas empresas de segurança que tem hoje são milícias, né? São empresas de policiais civis, de policiais militares, enfim. Não passam de milícias que estão se propagando em todo o território nacional, incentivado por um governo fascista, né? É por isso que eu acho que não dá para a gente compreender esse governo que tem hoje, né, extremamente violento e contra os direitos humanos, se a gente não entender esse período da década de 70 também. É claro que tem um período colonial, o período, né, que todo mundo sabe, né, que eu acho que não preciso dizer aqui, né,
Mas para a gente tentar compreender hoje, né, necessariamente a gente tem que entender a Escola Superior de Guerra nesse período, na década de 70. Agora, quanto à organização, né, eu imagino o seguinte, né, aqui em São Paulo, né, nas periferias, o pessoal está se organizando muito através de coletivos, né? Eu acho que em todos os bairros que você for aqui em São Paulo, existe um coletivo, né, que discute diversos temas, inclusive poesia, literatura, a questão racial, a questão do feminismo, enfim, um leque de discussões. Agora, por outro lado, eu acho que somente isso, né, não basta. Eu acho que nós, né, pretos e pretas, eu acho que nós temos que elaborar, pensar um projeto efetivamente para discutir o poder, para disputar o poder, né? Para a gente retomar o que é nosso, o nosso projeto de Brasil. Eu acho que não dá mais. Eu acho que a gente chegou num período, né, onde se comete crime à luz do dia, sem nenhuma impunidade, né, sem a gente pensar em se organizar efetivamente. E outra, aí, na minha opinião, é tomar o poder. Eu acho que não há outro caminho para a população negra aqui no Brasil. Não há outro caminho a não ser a retomada, não sei qual que seria o caminho, mas é disputar e tomar o poder. Não dá para a gente deixar, né, as coisas acontecerem como está agora, né? Eu acho que não tenha dúvida quanto a isso. Ou a gente se organiza, ou nós seremos eliminados fisicamente, como está ocorrendo. E não tem como, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu penso como forma de organização, né? Porque não tem outra forma. Compreendo, Luiz, compreendo. Eu acho que tu tocou num assunto aqui que o Igor comenta aqui, essa questão da laqueadura das mulheres negras na década de 70, é algo que não se trata dentro da historiografia, dentro da literatura brasileira como um todo. Então são argumentos que a gente tem que estar pensando como estabelecer um melhor olhar sobre isso, porque esses governos eles trabalham de uma forma tão silenciosa que a gente só vai perceber isso depois, né? Eu queria perguntar para o Eric, antes de passar para o Oda, Eric, como é que é isso aí no Pará? Como é que tu trabalha essa organização, voltando de novo à organização, nas tuas comunidades? Então, eu só queria, oportunizando o que eu achei muito interessante, a fala do Luiz, acerca, principalmente dessa relação da saúde do povo negro, né? Só para aproveitar esse link, e aí eu retomo o seu questionamento. Eu tive a oportunidade de ter acesso a alguns materiais, algumas literaturas produzidas da universidade, algumas pesquisas que foram promovidas principalmente por enfermeiras, em que elas relatavam como é que era o tratamento destinado ao negro no hospital e principalmente as mulheres negras, né, com referência a essa questão da gravidez, né, o tipo de tratamento que era destinado a essas pessoas. Tanto no âmbito da ausência de um determinado cuidado, né, uma determinada sensibilidade com essas pessoas que entravam no hospital, como também os recursos médicos eram destinados no tratamento dessas pessoas. Porque as pessoas que produziram esse documento, não só no âmbito de concluir o seu trabalho de tese de mestrado, dissertação de mestrado ou tese de doutorado, que posteriormente acabaram tendo que apresentar ao Ministério Público pelos levantamentos que foram realizados no processo de pesquisa. Então, esse tratamento diferenciado é algo que sempre ficou bastante exposto com relação, principalmente, à mulher negra e na questão do homem negro, aquele que chegasse baleado, aquele que chegasse com situações de violência, principalmente violência policial ou violência mesmo fruto de assalto, coisas assim, também tinha um tratamento bastante diferenciado
no processo de acolhimento desses espaços. Então, assim, material até que tem produzido, mas, lamentavelmente, são invisibilizados. Eles ficam muito nas gavetas, nos arquivos de dentro, muitas vezes, das universidades, mas não se tem essa maior acessibilidade no plano externo. Acerca da mobilização aqui, a gente procura, na periferia, principalmente, escutar muito os tipos de atividades que estão sendo vivenciadas por esse público, e a partir dessa observação e dessa leitura, é que a gente começa a tentar desenvolver alguns projetos. Por exemplo, recentemente, a gente estava com um problema bastante num bairro periférico daqui de Marabá, que se tem uma visão muito negativista desse bairro, é o bairro do Cabelo Seco. Era um bairro onde predominantemente a população é a população negra, 80% da população desse bairro é a população negra, e é um bairro que sempre foi concebido de uma forma muito negativa no plano externo. Para além dos moradores do bairro, infelizmente a visão que se colocava, tanto a nível midiático, através dos jornais locais, era de um bairro violento, de um bairro onde só existia bandidos, de um bairro onde era muito arriscado você poder ingressar, e as alternativas que foram encontradas, primeiramente, foi de produzir alguns relatos a partir das narrativas desses próprios moradores do bairro. Para isso, nós solicitamos, para desconstruir essa visão negativa do bairro, nós solicitamos apoio por parte da comunidade acadêmica que pudesse nos auxiliar com algumas filmagens e referências das potencialidades do bairro, né? Então, aquelas partes onde se tinha uma discussão em que os moradores do bairro não se reconheciam como negros, ou que os moradores do bairro eles acabavam por procurar invisibilizar o seu pertencimento ao bairro do Cabelo Seco, isso foi desconstruído com o tempo, né? E esses moradores, eles começaram, a partir de suas realidades locais, a também começar a estar se apresentando em outros espaços e apresentando também as suas várias dificuldades desse processo. E nós, enquanto coletivo Consciência Negra em Movimento, nós começamos a estar tentando desenvolver algumas atividades no sentido, assim, de promover o reconhecimento dessa identidade negra. Então, o dia 20 de novembro passou a ser um dia de bastante relevância no bairro, onde nós começamos a estar aproximando com a sociedade externa, eles começaram a estar produzindo os seus próprios materiais, eles começaram a estar se organizando internamente, principalmente as mulheres do Cabelo Seco, porque as mulheres elas têm um papel predominante, né, precursor naquele bairro periférico, e começaram a desenvolver várias atividades, onde a figura da lavadeira, a figura da curandeira, as várias manifestações que até então acabavam por ser invisibilizadas, elas começaram a ter um determinado destaque, né? Então o bairro ele passou não só a servir de referência, como também começou a servir de exemplo para vários outros espaços, né, como vários bairros periféricos aqui também, como o bairro do Amapá, bairro São Félix, que são bairros periféricos aqui do município de Marabá. Então, uma das primeiras atividades é justamente você poder se inserir nesses espaços e poder escutar dentro da comunidade os seus principais anseios, e coletivamente com eles a gente está verificando qual a melhor forma de poder agir dentro da realidade da própria comunidade, né? E aí, partindo desse princípio de fazer o mapeamento das principais relevâncias da comunidade, a gente está, juntamente com eles, pressionando, junto ao poder público municipal e dentre vários outros espaços, a reivindicação de melhorias e também do respeito à comunidade como um todo. O teu áudio agora ficou muito bom, viu, Eric? E depois, se tu conseguir colocar mais perto ali, vai sair melhor ainda. Eu queria mandar um salve aqui, pessoal aqui hoje, tô na frente da tela, mas também o pessoal tá dando uma força nos bastidores aqui, para Regina Abraão, nossa deusa, nossa feiticeira, para Aline, para Fátima Rodrigues, nosso querido Alex
Silvana Silva, Cá Rodrigues, Jô Ferreira, Joana Martins, a nossa querida Joaninha, Ulisses Araújo, Francisca Jesus, Rita de Cássia Reis, Rosângela Barreiros e todos vocês que nos acompanham aqui na Pão com Ovo. Olha, muito interessante o debate. Vou passar para ti, Oda, para te fazer mais alguma provocação que eu sei que tu tem aí. Eu tenho uma coisa ou outra para dizer. Eu vou direto na pergunta e depois eu vou fazer a elaboração. Sim? A pergunta, muito basicamente, é sobre o papel dos artistas e da cultura, de quem atua na cultura, no processo de desnaturalização dessas violações de direitos humanos. Qual que é o papel dos artistas negros e dessa cultura negra nessa desconstrução? E, finalmente, dentro dessa pergunta, fica como é que a gente naturaliza isso? Assim? Como que, na perspectiva de vocês, acontece essa naturalização, sim, do extermínio, sim, essa naturalização do extermínio das comunidades pretas, pobres, periféricas, dos povos indígenas? Enfim, a gente está numa situação agora, e vale a pena lembrar muito isso, sim, vale a pena lembrar que o Amapá ele está já há mais de 2 semanas sem energia elétrica, e o Amapá, no meio deste governo contra os direitos humanos, a gente tem que entender como uma espécie de laboratório de caos. Sim? O Amapá é um laboratório do caos, enfim, algo tem que ser feito, e não é feito, sim? Em relação a esse apagão no Amapá, e está dentro também desse problema do racismo, da estrutura racista brasileira, sim? Porque é o povo do Amapá, é o povo do Norte, são os nortistas que estão deixados à míngua, sim? À míngua por este governo. Então como é que a gente naturaliza isso, por exemplo? Como é que a questão do apagão no Amapá, sabe, vira uma notícia entre outras, assim, vira alguma coisa entre outras que a gente fica rolando lá no feed, assim, no feed da internet, e enquanto não é feito nada, assim, enquanto transformam o Amapá basicamente num laboratório mesmo de caos e de exercício bruto de poder. E isso, eu reforço, é parte da estrutura racista do Brasil. Então, eu acho que uma boa parte do problema é realmente desnaturalizar isso, sim. Faz parte, desculpa, eu vou complementar aqui, faz parte também da estrutura racista do Brasil toda a invasão das áreas indígenas que aconteceu durante todo este ano. Sim? Toda a expansão da epidemia, a expansão do Covid nas terras indígenas também faz parte desse racismo estrutural, sim? Também faz parte dessa estrutura racista brasileira. E de novo, é o Brasil sem o Brasil, sim? Esse patriotismo da camisa da CBF. É um outro Brasil. Assim, quando vão lá e lançam um site Brasil Paralelo, é paralelo mesmo, não é nada... Sabe, não é nada autenticamente brasileiro, de verdade. E então, nesse sentido, assim, tendo em vista assim, toda essa loucura que a gente está hoje, nessa indecência, assim, né, nessa imoralidade cotidiana e tudo, qual que é o papel? Qual que é o papel da arte? Qual que é o papel da cultura? Qual que é o papel desse ativismo cultural, sim, nessa desnaturalização de violações de direitos humanos? E finalmente, essa própria comunicação com os direitos humanos também, eu acho que faz parte da pergunta também. Mas a pergunta é essa: como desnaturalizar isso? Como fazer com que as pessoas estranhem, sim, que o filho do vizinho foi assassinado, sim? Como é que se faz com que as pessoas estranhem, sim, algo que já está banalizado? Qual que é o papel da arte nisso? Qual que é o papel da cultura nisso? E eu pergunto para os nossos 2 convidados, eu acho que é uma questão importante.
Boa, Oda, boa. Então, vamos para o Luiz, né? Vamos fazer uma rodada. É contigo, Luiz. Olha, na minha opinião, eu acho que a naturalização disso se dá quando a gente não reage violentamente quando um presidente fala que o negro, um quilombola, ele é pesado em arroba. Eu acho que a naturalização se dá da violência quando o mesmo presidente fala que não violenta uma parlamentar por ela ser feia. Eu acho que a naturalização se dá quando nós não reagimos violentamente, quando o Rafael Braga ele é preso com 1 grama de maconha, mais um pinho-sol, ao mesmo tempo que um filho de uma desembargadora é preso com, se eu não me engano, acho que era com 30 quilos de maconha, mais eu acho que uma pistola, e ela vai pessoalmente na delegacia soltar o filho dela. Né? Eu acho que a naturalização da violência se dá dessa maneira, quando a gente não reage. A naturalização da violência contra o povo negro se dá quando nas escolas não se discute a questão da história da África. Né? E alguns professores se recusam a ensinar a história da África por confessar uma ou outra religião que não permite isso. Então, a naturalização da violência contra um determinado grupo, eu acho que ela se dá quando nós não reagimos violentamente. Porque a reação deles contra nós é violenta. A gente não pode ter dúvida quanto a isso, não. Se eles puderem nos matar, eles matam. Como estão matando, né? Então, enquanto a gente não reagir violentamente contra essas provocações, né, a gente não reagir violentamente, né, o porquê da ficha criminal do Beto assassinado lá no Carrefour é mais importante do que a violência que ele sofreu ali naquele momento. Né? Então, enquanto a gente não reagirmos de forma violenta quanto a isso, a naturalização dessa mesma violência contra nós, ela vai se dar. Agora, uma forma, né, pelo menos eu imagino isso, eu acho que qualquer artista, qualquer escritor, poeta, artista, ele tem que denunciar através das suas obras, mesmo que ele corra risco. Né? Eu acho que o papel do artista, o papel daquele que produz, que faz cultura, né, é denunciar, ir lá na periferia, denunciar, discutir isso, através da sua arte. É que eu tento, né, de uma certa forma, né, né, o livro Conversa de Encruzilhada, ele se dá dessa forma, né, o livro discute essas questões, né? Dentro dos diálogos que é proposto dentro do livro, dos personagens. Ora, tem dentro desse diálogo a gente discute tudo, discute socialismo, discute capitalismo, discute Zygmunt Bauman, discute Marx, Malcolm X, né? Então, uma das formas que o artista pode contribuir é isso, é denunciar através da sua arte. É que eu faço, é que eu tento fazer. Uma grande parte dos companheiros e companheiras que são antifascistas faz também. Eu acho que é isso. Perfeito, Luiz. Perfeito. Eu acho que essa questão que o Luiz levanta aqui é uma questão que a gente tem que começar a repensar. Nós temos que começar a meter medo no opressor. Antes de passar a bola para o Eric, hoje eu estava num grupo de WhatsApp ali do pessoal do ensino médio lá, do segundo grau, o pessoal dizendo, é bem isso que tu falou, Luiz. Ah, mas o Beto matou 20, o Beto era não sei o quê. Daí eu disse, gente, olha só. Então tu tem que andar com a tua ficha criminal ou não para ser bem atendido ou não. E a maioria dos caras que falam isso são brancos. E aí eu perguntei assim para eles, tá, quantas vezes vocês foram
olhados pelos seguranças em qualquer estabelecimento comercial? Quantas vezes na vida de vocês? Sabe qual foi a resposta? Vocês já sabem, né? 0. Eu e a Tânia, minha companheira, a gente foi no mercado, Oda, Eric e Luiz, sábado agora, fazer compras, etc e tal. Adivinhem, né? 2 pretos no mercado. Quem é que estava nos acompanhando nas compras? O branco não sofre isso. O branco não sofre isso. Mas já falei demais aqui, Eric. Vou deixar para ti. O Eric, a Pão com Ovo está com esse desafio enorme aí de escutar o Brasil, né, Eric? Coloca o fone aí do lado que a gente escuta melhor. Tá. Primeiramente, destacar que eu concordo totalmente com o que o Luiz falou, né? Eu acho que nós somos muito passivos e principalmente pela própria relação que se dá aqui no Brasil dessa mutilação do corpo negro e essa naturalização. Mas isso a gente não tem como desconectar dentro de todo um processo histórico, né, de que se deu desde o processo da colonização e processo escravagista, né? A saga do povo preto no Brasil, ela ainda é fortemente marcada por uma exposição de violência, de humilhação, de exploração, de tortura e principalmente que é a negação de sua humanidade, né? O sujeito negro, ele tem até hoje essa negação dessa humanidade, ele não é visto de forma humana. O corpo negro sempre foi avaliado e colocado de uma forma de objeto, e um objeto que se naturalizou as práticas de tortura, as práticas de mutilação, as práticas de violação em cima desse corpo. É um corpo que até então foi compreendido enquanto um corpo que é permitido se manipular, é permitido se violar esse corpo, né? E o que eu mais gosto de estar destacando quanto a isso, e aí o Luiz colocou de forma bem clara, é porque, assim, sempre que a gente confronta a realidade da população negra com a realidade da população branca, por mais manipulação que tente se fazer, e aí nós temos esse discurso, né, esse discurso das principais figuras do país, né, que deveriam pelo menos ser as principais figuras do país que estão no alto escalão, né, de poder, a gente percebe uma questão de colocar, de tentar minimizar as lutas do povo preto e tentar normatizar e justificar as práticas cometidas contra esses corpos, né? Por exemplo, quando a gente fala de um processo de escravização, onde teve todas umas consequências para as várias gerações da população negra, aí se vem o discurso, por exemplo, de quem está hoje na frente da Fundação Palmares, que foi criado com o objetivo de valorizar a cultura negra e valorizar os direitos e potencializar as lutas pelos direitos da população negra. Hoje em dia a gente vê um discurso colocar abertamente de um canalha daqueles, colocando assim de que a escravidão ela não foi tão perversa no Brasil como foi em outros países. E algumas pessoas acabam acolhendo esse tipo de argumento. Infelizmente, a população negra aceita isso com uma passividade, né? Por exemplo, isso que está acontecendo na Fundação Palmares, que fomos nós que conquistamos aquele espaço, e aí você coloca um canalha que assume aquele espaço lá, e simplesmente a população negra baixa a cabeça e aceita isso como se nada pudesse ser feito, né? Você normaliza um tipo de situação dessa, e eu concordo totalmente com o Luiz. São situações que são extremamente perversas, e que a gente acaba por agir de forma passiva e naturalizar esse tipo de situação, né? Nós temos uma situação ainda mais grave, que é o discurso de colocar de que a escravidão ela foi benéfica para a população negra. Isso nós não ouvimos, não foi no século passado, foi nesse século agora, em pleno século XXI, a gente ouvir de um espaço que seria um dos espaços de maior representação da população negra, o presidente daquele espaço pegar e falar isso normalmente, e aí você não vê por parte da população negra nenhum tipo de retaliação a esse tipo de prática. E não estou falando de retaliação como aquela que sempre se espera, né, que são notas de repúdio, que comumente está sendo utilizada, essas notas de repúdio, essas manifestações que nenhum impacto, porque essa galera eles não estão num processo de que essas notas vão ocasionar algum tipo, não causam nenhum constrangimento para esses sujeitos, né? Então eu defendo assim, primeiramente,
Eu concordo totalmente com o Luiz. Ou a gente desconstrói de forma ativa, realmente, fazendo que nem aconteceu lá com o Carrefour, e aí é lógico que a gente vai esperar que a mídia ela venha colocar de que isso é baderna, de que nós vamos esperar outro tipo de discurso. Nós devemos nos reunir, nos articular internamente, justamente entre nós. Porque se a gente for esperar de que tem algum tipo de repercussão por parte de que estão no poder, que sempre foram privilegiados, a gente não vai conseguir reverter nenhuma das nossas situações. O outro processo que eu coloco, quando se fala da questão dos artistas, eu acho de fundamental importância por causa da visibilidade que eles possuem e os espaços que eles acabam conseguindo atingir. Nós temos um dos principais exemplos atuais, da atualidade, na verdade, que é o Hamilton, por exemplo, né? O Hamilton ele tem se posicionado de forma tão ativa e participativa e confrontado, porque ocorreram vários tipos de retaliações, mas ele sabe do poder midiático que ele tem e sabe o que ele representa. Lamentavelmente, quando a gente sempre compara, e aí as pessoas falam, mas a pessoa tem o direito de decidir se ela quer se empenhar ou não, que é o caso do Pelé, fazendo um pouco do paralelo, né? Uma das principais críticas que a gente faz da figura do Pelé, daquilo que ele poderia representar para a população negra no sentido não só de combate, mas de denúncia ao racismo. E aí muitas pessoas falam, mas o Pelé ele não tem obrigatoriedade de se manifestar. Mas engraçado que ele se manifesta. O Pelé sempre se manifestou. Né? Então, assim, se ele tem o direito de não se manifestar, beleza, então que ele represente, por mais que a gente saiba o que ele poderia representar. Mas o Pelé ele sempre se manifestou minimizando e ridicularizando as lutas e as causas negras. Né, da população negra. Isso transformou justamente a ascensão do Maradona, principalmente até aqui no Brasil e para a população negra, é justamente esse tipo de postura que o Pelé nunca teve. Quando o goleiro Aranha ele denunciou o racismo que havia sofrido, qual foi o posicionamento do Pelé? Justamente criticar a postura do goleiro Aranha pelo fato dele ter denunciado a prática de racismo no Rio Grande do Sul. E hoje a gente sabe do tipo de retaliação que o Aranha recebeu saindo dos principais clubes brasileiros, que é que é isso que são os riscos que ocorrem, né? Porque você sai desse quadrado mágico que colocam, porque aí chega o mês da consciência negra, você vê que aí fazem todo um processo de manipulação, de mídias e tal, colocando essa necessidade de combate ao racismo, mas isso a gente não vivencia no decorrer de todo o ano. Né? E aí onde vários dos companheiros vão estar sendo mortos, uma Marielle Frank, a Marielle, dentre várias outras representatividades negras que são infinitamente perseguidas, mas que a gente não vê por parte de muitos desses artistas essa postura em virtude da necessidade de manter o seu status quo, né? Essa necessidade de não querer confrontar, porque isso pode representar dificuldades num possível show em determinadas cidades. Por exemplo, aqui em Marabá, trazendo para a realidade daqui, nós tivemos já vários artistas pretos, e aí eu destaco muito, que é uma pessoa maravilhosa, que eu já tive a oportunidade de ver constantemente aqui, que é o Chico César, né? É um preto assim que nos maravilha bastante, porque o Chico César veio aqui no Pará e teve coragem de bater de frente com os latifundiários aqui, sabendo do que representa o conjunto de situações que são aqui no Pará, principalmente de extermínio, de conflitos no campo, e que o Chico César chegou aqui e cantou aquela música maravilhosa, né, de confronto à política do agronegócio e dessa situação justamente de impacto aqui no campo. Então, assim, é esse tipo de postura que a gente espera por parte desses artistas dentro da visibilidade que eles têm a nível nacional. E a gente sabe do impacto, você imaginar uma feira de agropecuária, você chegar e no Chico César poder cantar esse tipo de música, você pensa assim, o quão revolucionário é uma figura desse, né, e representativo. Você vê uma festa que teve numa 26 de março, onde isso não tem mínima estrutura, e o cara fazer só uma voz de violão, porque a energia de lá do local, ela não conseguiu comportar os instrumentos que ele levou para lá. Então é esse o tipo de postura que se espera de um Emicida, que se espera de vários outros, assim, Racionais Emicida, entre várias outras referências, que não estão fazendo música simplesmente por fazer, mas sabe o papel artístico que cada um desses artistas pode ter. Então é um pouco disso, assim, de como eu imagino, e é isso, é fogo nos racistas, é quebrar mesmo os espaços que tem, é romper com as estruturas.
Muito bem, Eric, muito bem, concordo plenamente contigo. Quero mandar aqui um salve para Flavinha, lá de Pelotas, que é rapper, daqui a pouco ela manda uma rima para nós aí, que também é integrante da nossa comunidade Pão com Ovo. Quem mais? A Tiffany, que também é da nossa equipe. Quero mandar um abraço aqui, algumas provocações. A Rita diz parabéns para Pão com Ovo, uma live super necessária, excelentes convidados, obrigada. Tem uma provocação aqui também, o Vinícius, muito rico, mesmo debate. A Joaninha coloca, né? A branquitude está no poder, dentro do capitalismo não tem solução. A arte liberta quando comprometida com o povo. O Vinícius diz que está escutando nós lá de Ouro Preto, Minas Gerais. Que bom, que bom. Essa é a Pão com Ovo, rompendo barreiras de norte a sul, de leste a oeste. E cada vez mais que a gente pensa como romper barreiras, a gente vai rompendo. Mas infelizmente chegamos aí ao nosso limite de tempo, Oda. O Oda queria fazer várias questões, mas a gente não tem mais tempo, Oda. Vou abrir aí 3 minutos para as considerações finais do Oda e depois também para o Luiz e ao Eric. E nos acompanhem em todas as redes sociais, curtam, compartilhem, porque é só assim que a gente vai chegar em mais e mais locais diferentes e vamos dizer sim. Logo, logo nós vamos botar fogo nos racistas e fascistas. Eles não vão passar. E não vai ser com festa que a gente vai barrar isso. Fala aí, Oda. 3 minutos, hein, Oda? Nada além de 3 minutos. Ok, é muito rapidinho. Eu queria, de novo, agradecer a equipe, aos convidados. Obrigado, Eric. Obrigado, Luiz. Obrigado pela presença. Obrigado pelas ótimas contribuições, foram fantásticas. Eu queria só dar uma discordadinha no final aqui e dizer que as festas também são um momento de integração, sim. As festas são um momento de integração em que tem que começar a ser normal parar o som, sim, parar o som e fazer o discurso político. Isso tem que ser normal, sim. Não, isso tem que acontecer em qualquer festa, porque a festa é um espaço, sim. A festa é um espaço onde isso pode acontecer, onde essa integração ela pode acontecer. Eu só queria fechar um pouco fazendo uma provocação, aproveitando o gancho da Aline e de outros participantes aqui do programa, para falar sobre a natureza desse antirracismo, sim, sobre o sujeito antirracista. Algo que assim, como eu tinha dito, as teses do movimento negro elas vão no sentido da subjetivação, da formação desse sujeito político negro, sim? Mas aí eu fico me perguntando, será que a gente não poderia pensar no antirracismo focado mais na branquitude rica, sim? Porque eu tô assim, realmente muito nervoso, assim, na verdade, muito nervoso com uma notícia de que os bilionários dos Estados Unidos, eles enriqueceram $1 trilhão. Tá todo mundo se ferrando nessa pandemia, eles aumentaram o patrimônio em $1 trilhão. E são todos branquinhos, sim, norte-atlânticos. E que a briga anti-imperialista, a luta anti-imperialista, a luta assim, pela descolonização desse país, do Brasil, de algum modo, a gente tem que pensar, o sujeito antirracista, ele na verdade, estamos todos, né? Estamos todos dentro dessa estrutura racista. Assim, a gente está dentro de uma estrutura de cidadanias plenas, cadê a câmera? Aqui. De cidadanias plenas e subcidadanias, sim? E subcidadanias, cidadaniazinhas basicamente de corpos matáveis, sim? De corpos matáveis, morríveis, enfim. E há uma sociedade hierárquica, né? A gente tem uma experiência de hierarquia, de uma sociedade hierarquizante, de cidadanias e subcidadanias, até a ausência completa de qualquer cidadania. E a última provocação vai mais ou menos nessa direção. Como que a luta antirracista ela envolve
os sujeitos não negros também, sim? Não negros, como se mobilizam, como se fazer entender, sim, que é necessário também para os não negros que a gente lute contra o racismo. E eu acho que é profundamente necessário, eu até discorreria, mas eu deixo a pergunta, assim, eu acho que é uma pergunta importante, e que já fica nas considerações finais. Eu agradeço muito, sim, eu agradeço muito pelo convite, por tudo, pelo abraço que eu recebo da equipe Pão com Ovo. Eu quero de novo mandar um abraço para os meus monitores no laboratório, e é isso, gente, vamos lutar, vamos brigar, porque é isso, a gente não tem muito mais o que fazer. Certamente lutaremos. Luiz, contigo, 3 minutos aí para as considerações finais. Abre teu microfone, Luiz, tá desligado. Oh, desculpa. Eu agradeço, né, a equipe Pão com Ovo, agradeço o Oda, a você, o Eric, né, por esse bate-papo. Né? É muito honroso para mim, eu agradeço muito. E respondendo à provocação do Oda, eu acho que não existe. Não, quando eu falo a luta racial, eu acho que dentro do Brasil não dá para. Você tem que construir aliança, não dá para. A luta antirracista, pelo menos eu conto né, com aliados brancos, né, com aliados de partidos de esquerda. Não tem como você levar essa luta só, dentro do contexto que a gente está nesse momento. Não há como você fazer isso. Né? Eu acho que a luta antirracista, a luta contra o preconceito, a luta contra o machismo, contra o feminismo, ela se dá também você compondo alianças. Né? Não tem como você fazer esse tipo de luta sozinho dentro do Brasil. Né? Não há como. Né? Você tem que construir, necessariamente você tem que ter aliado do seu lado, porque senão a sua luta vai ser em vão. Né? Vai ser em vão, porque os nossos inimigos, gente, a gente não pode se enganar. Os nossos inimigos, eles estão armados, eles estão dispostos a matar. Né? Eles não estão brincando. Né? Eles têm um projeto de poder, um projeto de genocídio. Né? Eles querem se perpetuar no poder pelos caminhos que se tornarem necessários. Né? Então a gente não pode cair na ilusão que não, a luta racial é só. Não, a gente tem que ter alianças, porque o nosso inimigo é poderoso. E eles vão reagir violentamente. A qualquer sinal que o povo avance politicamente em rumo ao Planalto, eles não vão vacilar, né, em pegar suas milícias, pegar seu exército, pegar sua marinha, sua aeronáutica, ou o que tiverem na mão para nos atacar, para nos atingir. Então a gente não pode ter essa ilusão de que não, a luta é nossa, a gente que vai construir. Não tem como. Você tem que ter alianças. É isso que eu acho, Oda. E, como eu havia dito anteriormente, eu agradeço muito o convite feito, agradeço ao Eric, ao Preto, ao Oda, pelo bate-papo, e a todos e todas que acompanharam aí pelas redes essa discussão. Eu agradeço muito e até breve. Beleza. Eric, contigo, tuas considerações finais. Então, gostaria também de agradecer. Opa, deixa eu pegar aqui que fica melhor, né? Então, gostaria também de agradecer a todos e todas, né, principalmente a equipe Pão com Ovo. Para mim foi bastante honroso estar podendo participar hoje aqui com vocês. E assim, eu só queria trazer um pouco disso que o Luiz falou. Eu gostaria de mencionar uns dados que foram apresentados pelo Wikileaks, que foi a observação de mais de 800 pessoas que foram vítimas do Esquadrão da Morte no período de apenas 3 anos, né, de 1968 a 1971. Ou seja, em apenas 3 anos, o Esquadrão da Morte conseguiu fazer a execução do que aquilo que o regime de exceção não conseguiu fazer em 21 anos, foram mais do dobro. Isso é só para ilustrar como
como a execução e a morte da população preta é muito comum e é muito naturalizada no Brasil. Aqui em Marabá, particularmente, se nós formos analisar, Marabá se encontrava, e olha que uma cidade pequena com agora em torno de 300 mil habitantes, mas nós estávamos elencados no mapa da violência como a 4ª cidade mais violenta do país. E quem eram as principais pessoas executadas, as principais vítimas dessa violência? A juventude negra. Então, assim, só para reforçar isso que o Luiz falou, né, de que essa violência e esse público que está aí, eles não vão abdicar de seus privilégios. Nós temos que ter bastante consciência disso, e não temos como estar travando essa luta sem estarmos contando justamente com esses apoios, estamos contando justamente com essas parcerias. A gente não tem como promover uma luta antirracista sem contarmos justamente com todos os coletivos, com todas as pessoas brancas, mulheres, negros, índios, nessa luta. Nós aqui do Coletivo Consciência Negra em Movimento, até por se tratar de uma região amazônica, a gente tem contado muito com essas participações, inclusive de indígenas. O primeiro evento que nós fizemos, nós colocamos enquanto slogan justamente Consciência Negra, uma luta de todas as cores. Né? Que é para promover e trazer essa reflexão de que essas lutas já não se dão de forma individual, e que o nosso inimigo ele se encontra realmente muito bem preparado e disposto a tudo, porque os privilégios dele não são de agora. Os privilégios deles têm se manutenido justamente dentro de uma relação, que é uma relação de opressão, de violência e de execução mesmo, desse público que, por algum motivo, por algum momento, acabam por se sentirem ameaçados dentro dessas possibilidades de perda do seu privilégio. Então, novamente, reafirmar aqui a necessidade dessa luta, reafirmar de que eu me coloco à disposição para estar contribuindo nesse processo e agradecer, porque eu acho que esse espaço aqui é um dos espaços que possam estar contribuindo justamente nesses avanços. Gente, infelizmente, chegando ao fim, quero ler um comentário aqui cadê ela? Da Aline Rodrigues. Pão com Ovo é a ágora da internet brasileira para quem sente fome de cidadania. O nosso desafio é esse, gente. Trazer falas e fazer aquilo que muitas vezes não é dita. Que nesse sistema do capitalismo não tem mudança para nós, pretos e diversos, e índios e nativos, e todas as pessoas diferentes. Só tem uma fórmula da gente travar um combate e mudar essa situação, que é a organização em busca de um socialismo. E, quiçá, lá na frente, Oda, Luiz e Eric, um comunismo. Né? Mas aí é um debate mais a fundo, mas enquanto isso não acontece, a nossa organização ela tem que acontecer para ontem. E eles têm medo, Luiz. Têm medo de nós. Mas por quê? Porque eles sabem que quando nós se organizar, ninguém vai ficar de fora. E lembrem, Malcolm X, muito mais do que outros por aí. Gente, um grande abraço. Valeu, curtam, compartilhem. E tamo junto, gente. Até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, já ia esquecendo aqui, o Brasil que sai das urnas, né? Vamos acompanhar aí essa elaboração do que vai ser o segundo turno. Aqui em Porto Alegre, lembre, votar em Manuela 65, em São Paulo aí, Luiz Mendes, nós vamos de Boulos e André Oda, aí onde tu tá, vai de quê mesmo? Vai de PSOL 50, né? A gente vai de Edmilson 50 em Belém. Exatamente. E tu aí, Eric, tem segundo turno ou não? Nós somos Eric. Não, mas eu estou apoiando o Edmilson 50, meus vários parentes lá em Belém. Boa, gente. Vitória para nós. Até uma próxima. Um abração para todos. Valeu.